Salve galera, tranquilo? A história de hoje começa com a premissa de que seres alienígenas de outro planeta vêm observando os humanos como micro-organismos sob um microscópio. Esses seres têm planejado uma invasão há muito tempo. Logo somos apresentados a 3 estudantes de astronomia da Universidade de Oxford, que estão em uma expedição liderada pelo Dr. Stink para investigar a queda de um meteorito que aconteceu há cerca de 2 horas. Enquanto conversam, Herbert vê algo se movendo ao longe. Curioso, ele decide seguir sozinho sem que seus amigos, Hannah e Og, percebam. Algum tempo depois, eles notam seu desaparecimento e voltam para procurá-lo. Herbert os encontra e conta que viu algo estranho. O grupo começa a suspeitar que o meteorito não seja comum, mas sim algum tipo de forma de vida alienígena, talvez vinda de Marte. No entanto, ou descarta a possibilidade de existir vida em Marte. A caminho do local da queda, eles perdem o sinal do GPS de Hannah e decidem passar a noite na casa da mãe de Herbert, que fica próxima dali. Na manhã seguinte, a mãe de Herbert informa que está indo para a cidade de Littlead para encontrar Dutton, único parente do pai de Herbert. Ele se mostra desconfortável com o assunto. Hannah se aproxima e ele desabafa, dizendo que sente muita falta do pai. Nesse momento, alguém chega e fica surpreso ao ver um antigo conhecido de Herbert. Enquanto se preparam para sair, a mãe de Herbert comenta sobre uma notícia do meteorito na TV. Eles assistem e saem imediatamente rumo ao local. Ao chegarem, já havia uma multidão e presença policial. Para se aproximarem, decidem pegar um atalho. Quando finalmente conseguem se aproximar do objeto, percebem que a forma do meteorito não é como esperavam. De repente, a porta do meteorito se abre e dele sai uma criatura parecida com um polvo gigante, envolta em uma fumaça preta. Nesse momento, um policial os aborda. Eles explicam que são estudantes designados pelo Dr. Stint para estudar o meteorito. O policial não acredita e chama o doutor. Quando o Dr. Stint chega, os alunos explicam a situação, mas ele não acredita. Logo outro alienígena emerge do meteorito, o que causa pânico nas pessoas, que fogem desesperadamente. O grupo também retorna para casa. Lá, descobrem que a mãe de Herbert já havia partido para Littlead. Eles sintonizam o noticiário e ouvem o Dr. Stint, junto com um oficial militar, pedindo que todos os cidadãos britânicos permaneçam em casa. Logo em seguida, o canal sai do ar. Ao checarem seus celulares, percebem que estão sem sinal. Suspeitam que os satélites tenham sido desativados pelos alienígenas. Herbert acredita que eles não durarão muito na Terra, devido à gravidade ser 3 vezes mais forte do que a de Marte. Enquanto isso, Hannah vê algo se mexendo entre as moitas e chama os outros para investigar. Eles encontram um soldado chamado Baxter, que sobreviveu ao ataque, mas está traumatizado. Ele conta que caiu em uma vala e escapou por pouco. Quando questionado sobre Littlead, onde estava a mãe de Herbert, Baxter diz que não tem informações, pois as comunicações foram cortadas. Herbert então entrega seu walkie-talkie a Baxter, na esperança de ajudar. Logo eles conseguem contato com o comandante Fred, que está na ponte Y-Bridge, e pergunta sobre Littlead. Fred confirma que a cidade foi evacuada. O grupo decide seguir para Weybridge, mas sem usar veículos motorizados para não chamar atenção. Pegam bicicletas, e em pouco tempo, chegam a uma barreira militar. Os soldados informam que Littlead já foi evacuada para Londres, e sugerem que usem um barco para chegar à capital. Eles se juntam a um grupo que está sendo evacuado por uma base militar. Porém, antes de partirem no barco, são atacados por alienígenas. Embora consigam derrotar o número de inimigos é grande e a base é destruída. O trio escapa a pé em direção a Londres. No caminho, encontram um padre que afirma ser mensageiro de Deus e diz que o fim da humanidade chegou. Herbert confronta o padre, dizendo que não aceita esse destino e pede sua ajuda. O padre sugere que descansem em uma casa próxima. Lá, encontram comida, mas quando Og tenta pegá-la, o padre o proíbe, alegando que a comida é um presente divino. Og se irrita e discute com o padre, que os ameaça com uma faca. Herbert tenta desarmá-lo, mas falha. Presos e desconfortáveis,
O grupo tenta manter a calma enquanto o padre delira sobre o destino dado por Deus. Mais tarde, o padre adormece, mas alerta que se tentarem se aproximar, morrerão. Herbert tenta agir em silêncio, mas antes que algo aconteça, os alienígenas retornam. O padre quebra as regras de segurança, se aproxima da janela e, como previsto, é capturado pela criatura. Por sorte, os três sobrevivem ao ataque. No dia seguinte, recebem um chamado via rádio, é Baxter, que ainda está vivo e próximo da floresta. Felizes com a notícia, os três seguem até encontrá-lo. Lá, se reencontram e continuam discutindo estratégias para escapar, pois o grupo alienígena avança cada vez mais. Os quatro se reuniram no meio da floresta. O Og, por acidente, mexeu na pistola do Baxter, o que o deixou bem irritado. O Baxter também deu um rádio estático para o Og, que ainda poderia ser bem útil. O Baxter afirmou que aquela localização era segura e sugeriu que descansassem por um tempo. Os quatro discutiram também sobre a próxima viagem para Londres. E o Baxter mencionou que os alienígenas estavam se dirigindo agora para Primrose Hill, bloqueando a rota de evacuação. Ele sugeriu que talvez as pessoas evacuadas estivessem se escondendo nos túneis subterrâneos. E o Baxter propôs que os quatro se juntassem eles, mas o Oi recusou, dizendo que era impossível para ele. O Baxter argumentou que o importante era que os quatro pudessem viver, e não tinha outra opção, mas o Ebert estava bem duvidoso das palavras do Baxter. Então, o Baxter chamou outro soldado pelo radiocomunicador como prova. O soldado afirmou que não havia outra maneira de chegar a Londres. Escutando isso, o Ebert se afastou imediatamente, pois realmente queria encontrar a sua mãe em Londres. A Hannah tentou acalmar o Ebert e disse que, mesmo que a situação fosse difícil, ela se sentia feliz com seus amigos, o que lembrou o Ebert da sua infância com seu pai. O Ebert estava determinado em ir até Primrose Hill e lutar contra os alienígenas, pois sabia que não podia continuar se escondendo e fugindo. O Baxter, ao escutar a declaração do Ebert, ficou imediatamente motivado para lutar junto com eles, exceto Og, que sentia que a declaração do Ebert era meio ilógica. No entanto, em vez de ficar sozinho, o Og teve que ir com eles. Ao chegarem em Londres, todos ficaram chocados ao ver a condição da cidade destruída pelo ataque alienígena. Isso não os fez perder a esperança de ir até Primrose Hill, o local que conheciam como o ninho dos alienígenas, para se reproduzirem até chegarem à colina. Primeiro monitoraram a situação e elaboraram um plano para se dispersar. A Hannah e Herbert se aproximam do ninho alienígena para monitorar o que os aliens estavam fazendo. Eles ficam surpresos ao verem que os alienígenas estavam usando humanos como alimento para seus filhos. O Herbert imediatamente chamou o Baxter pelo radiocomunicador para relatar a condição ao redor deles. No entanto, Baxter estava desatento e não percebeu que o Og foi sequestrado pelos alienígenas. O Baxter imediatamente perseguiu o alienígena e o atraiu com a sua pistola para que o alienígena o capturasse. Isso tinha sido planejado pelo Baxter desde o início como um sacrifício. Enquanto isso, a Anne e Ebert continuaram escapando dos tiros laser dos alienígenas e se dirigiram para o abrigo sugerido pelo Baxter, que ficava nos túneis subterrâneos. E apesar do desconforto da repulsa, eles tiveram que descansar por um tempo naquele local, em vez de morrerem atingidos pelos lasers. No entanto, não muito tempo depois, os três discutiram devido ao erro do Og, que resultou na morte do Baxter. O Og não aceitou a culpa e culpou Ebert, que foi corajoso, mas em vez de continuar a discussão, os três decidiram dormir até o dia seguinte. Antes de dormir, a Hannah se perguntou o que aconteceria se, no dia seguinte, a Terra estivesse em cinzas. Quando o próximo dia chegou, os três verificaram a situação, mas sentiram algo estranho, pois não havia mais guerra ou agitação. Isso os deixou curiosos e decidiram voltar a Primrose Hill, ou o ninho dos alienígenas. Eles pensaram que os alienígenas poderiam estar mortos, mas descobriram que os aliens realmente haviam desaparecido. Nesse momento, Dr. Stint, seu professor, se aproximou deles. Eles questionaram por que os alienígenas morreram e o Dr. Stint explicou que os micro-organismos nos seus corpos não eram fortes o suficiente para se adaptarem à Terra. Então eles acabaram morrendo em poucos dias. Quando estavam prestes a voltar para casa, o Ebert recebeu uma ligação informando que sua mãe também estava segura.
O Ebert finalmente ficou feliz. E assim tudo é finalizado de fato tendo um final feliz, para quem não foi comido.